Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Escatologia Bíblica aqui no canal Alessandro Moraes Gospel Tech 316. Eu sempre falo os dois nomes porque você pode achar o canal tanto pelo meu nome, Alessandro com dois S, espaço Moraes, ou pelo apelido Gospel Tech 316, né? Você pode se perguntar, mas por que esse apelido Gospel Tech? Teve um vídeo que eu gravei, está gravado, falando a respeito desse nome que foi escolhido há muitos e muitos anos atrás, né? Praticamente aí há uns 20 anos atrás, tá, pessoal? Mas enfim, espero que vocês tenham passado aí uma ótima semana, como sempre, né? Na presença do Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês, esses dias, tenham refletido sobre o plano de Deus para a sua vida. Espero que tudo que nós temos aprendido aqui nesse curso de escatologia, essa aqui, se não me engano, já é a 14ª ou 15ª aula, né? E nós estamos na lição 9. Mas enfim, todas essas aulas que você viu, se a gente parar para fazer um resumão e colocar em ordem as coisas, a gente já viu sobre o que é escatologia, quais os tipos de escatologia, as linhas de escatologias que existem. Nós vimos sobre os principais filósofos e pensadores, o que eles creem sobre vida eterna, se existe, se não existe, quem crê em quê. Nós vimos aí também depois sobre a morte, o que muitas pessoas acham da morte, se elas creem que depois da morte existe algo a mais, se não existe nada, ou seja, você morreu, acabou tudo ali. Então nós vimos depois o que a Bíblia fala, o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia explica sobre a morte. E depois de toda essa doutrina da morte que nós estudamos, nós entramos também na doutrina da ressurreição. E falamos também anteriormente sobre quais as formas de interpretar as leituras escatológicas. Nós temos que algumas interpretar de forma figurativa, alegórica, e outras de forma textual, ou seja, o que realmente está escrito ali é a ideia que está se passando. Em outros momentos, o que está escrito ali é uma simbologia daquilo que Deus está querendo falar conosco. E nós vimos depois da morte a ressurreição. O que é ressurreição dos mortos? Quem vai ser ressurreto? Quando vai acontecer a ressurreição? Para quais pessoas que vai acontecer a ressurreição? Tudo isso nós estudamos. Nós falamos também aí a aula passada sobre a vinda de Cristo, os sinais da vinda de Cristo. Na aula passada não, na lição passada, que foi a lição 8, os sinais da vinda de Cristo. O Deus trabalha muito com sinais. Nós vimos aí que desde o início do Velho Testamento, da Bíblia, da Palavra de Deus, ele fez e mostrou e falou sobre diversos sinais para muitos profetas do Antigo Testamento. E Jesus também nos falou sobre diversos sinais que iriam acontecer e nós poderíamos, através desses sinais, prever, né, entre aspas, que a chegada dele, o retorno de Jesus, a segunda vinda de Jesus, estaria próxima. E dentre todos esses sinais, um sinal que ele falou é: olhai a figueira. Quando estiver brotando, é sinal que o verão está chegando. Então, esse eu acho que dentro de todos são importantes, mas eu acho que esse sinal da figueira, que nós já começamos a aprender na aula passada, eu expliquei que a figueira é Israel, desculpa, que a figueira é Israel, é o povo judeu. Então nós temos que ficar principalmente de olho no que está acontecendo em Israel e com o povo judeu, porque esse é o principal sinal, né? Como nós estamos estudando a lição 9, eles são o nosso relógio escatológico. Ou seja, através deles que eles vão nos mostrar o tempo de quando Jesus Cristo irá voltar. Nós não temos tempos
precisos. Fala, não, Jesus Cristo vai voltar daqui 7 anos. Não, ele vai voltar daqui 9, daqui 10 anos, daqui 1 ano. Esses tempos nós não conseguimos determinar. Mas, se nós prestarmos realmente muita atenção em tudo que está acontecendo em Israel, nós teremos noção de que a vinda do Senhor está próxima. Tá ok, pessoal? Então, estamos estudando aí a lição número 9, né, o relógio escatológico. Começamos a aula passada e vamos terminar hoje, tá? Nós vamos terminar hoje a lição de número 9. Bom, como sempre, eu quero falar que, para quem está chegando agora, né, que além desse curso de escatologia bíblica, tem um outro curso no canal aqui, chamado Alicerces Firmes. É um curso que vai da criação de Gênesis até a morte e ressurreição de Cristo. Então, é de Gênesis aos Evangelhos, da criação até Cristo. São 50 lições, o curso está com 50 lições. E assim, nesse curso a gente vê em ordem cronológica tudo o que foi acontecendo, desde a criação do mundo, em Gênesis, até o nascimento de Cristo como homem, até a sua crucificação e a sua ressurreição. A gente passa pelos eventos mais importantes da Bíblia, e isso aí, como o próprio nome do curso já diz, alicerce, né? Se você fizer esse curso, 50 lições, eu tenho certeza que você vai ter uma base bíblica muito firme. Ou seja, através dessa base bíblica, você vai conseguir aprender coisas mais difíceis sobre a Bíblia, né? Você tem uma base e você vai começar a construir sobre essa base outros cômodos, né? Então você vai ter condições de suportar um alimento mais sólido. Até o apóstolo Paulo fala né, que os crentes, as pessoas que acabaram de se converter, que acabaram de crer em Jesus Cristo como Senhor Salvador, ainda são meninos, né, ainda são bebês e temos que alimentar ele com leite. Mas aqueles que já estão mais velhos, aqueles que já têm alguns anos na fé de Cristo, esses têm que comer comida mais sólida, né? Mas, enfim, para nós comermos essa comida mais sólida, nós temos que ter uma base, para não sermos trapaceados, para não sermos enganados, para que realmente tudo aquilo que você ouvir, você possa ter uma base e comparar se a pessoa que está ensinando está dizendo algo certo ou algo errado. Ok, pessoal? Então, se você ainda não viu o curso Alicerces Firmes, vai na minha playlist, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, veja as minhas playlists, tem uma playlist sobre o curso Alicerces Firmes. Lá você vai poder ver as 50 lições, tudo gratuito, tá? Não tem, durante as lições, não tem parada para propaganda nos vídeos, nada disso. Você começa e termina a lição sem nenhum tipo de propaganda do YouTube. Tá ok, pessoal? Enfim, vamos estar orando para que Deus possa abençoar mais essa aula, possa estar abençoando o nosso aprendizado, para que a gente possa absorver tudo aquilo que Ele tem para ministrar no nosso coração nesse dia. Pai amado, Senhor Deus poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem sido em nossas vidas. O nosso Pai querido tem sido o nosso ajudador, tem sido o nosso protetor, tem sido o nosso Deus fiel. Tu és o início e o fim, Tu és o Rei dos reis, Tu és o Senhor dos senhores. Enfim, Pai, não tem tantos e tantos, ó Pai, meios de te definir, Senhor, mas nós temos que te adorar, ó Deus. Te adorar por tudo aquilo que nós te conhecemos, por tudo aquilo que o Senhor tem te demonstrado em nossa vida, não por tudo aquilo que o Senhor faz para nós. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nossas vidas, pela nossa família, por nossas casas, por nossos trabalhos, por nossa saúde. Mas além disso, Pai, nós temos que te adorar pelo que Tu és, o Deus único, verdadeiro e poderoso. Senhor, que nesta noite Tu venhas encher nosso coração de alegria com Tua palavra, nós possamos guardar a Tua palavra, Senhor, em nossa mente, e que assim possamos aprender a cada dia mais e mais,
e possamos estar sempre disponíveis, ó Senhor, como ferramentas preciosas em tuas mãos, para poder, ó Pai, ajudar o nosso próximo, para poder, quem sabe, pregar o teu evangelho, ensinar o teu evangelho a outras pessoas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como vocês repararam, que hoje minha garganta está meio complicada, né? Está meio seca, mas vamos procurar dar uma hidratada nela aqui, beber água, né? Para ver se melhora um pouco. Enfim, nossa lição de hoje, nós vamos continuar aprendendo aí a lição número 9 sobre o relógio escatológico, né? E coloquei ali parte 2, porque a primeira parte que nós começamos foi a semana passada. Enfim, na semana passada nós vimos aí o porquê, né, de Israel ser considerado o relógio escatológico, né, porque ele é um eixo central de toda a programação de Deus. Também vimos aí sobre a predição, né, que Moisés escreveu sobre o que iria acontecer com Israel, que iria ser disperso, né? Vimos também aí a promessa que Deus fez a Abraão, que seria uma grande nação. E vimos aí também que um dia o povo de Israel, apesar de ter sido disperso, voltaria, né, à sua terra natal. E além disso, que eles iriam passar ainda por um dia terrível, que é o chamado o dia da angústia de Jacó, que nada mais é que o dia na grande tribulação, né? Na guerra do Armagedon, que nós iremos aprender ainda mais para frente. Bom, pessoal, e aí nós vimos aqui sobre a dispersão de Israel na época do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e nós falamos sobre Jerusalém, sobre Judá. E se eu não me engano, eu quero abrir um parênteses aqui, eu falei algo sobre o reino do norte e algo sobre o reino do sul, né? E se eu não me engano, eu considerei Jerusalém como sendo o reino do norte, tá? Eu peço perdão. E na verdade, depois que Salomão deixou o seu trono e o seu filho assumiu, esse reino foi dividido, né? Sendo o reino do norte com o nome de Israel, não Jerusalém, Israel, e o reino do sul como sendo Judá. E Jerusalém, né, ela pertencia a Judá. Jerusalém pertencia a Judá. Né? Até coloquei aqui uma ilustração que dá para a gente ver aqui. Tá? Então, o que acontece? Toda essa parte azul, nós estamos vendo, é o reino do norte, né? O reino de cima. Então, aqui tinham 10 tribos, né? Que ficaram aqui no reino do norte. E o reino do sul, existia outro governo, outro rei, e era chamado o reino de Judá, né? Formado por duas tribos aí de Israel, tá, pessoal? Então, a capital do reino de Israel era Samaria e a capital do reino de Judá era Jerusalém, ok? Então, peço perdão pela aula passada, espero agora ter esclarecido aí um pouco melhor para vocês sobre essa divisão dos dois reinos e sobre Jerusalém estar dentro de Judá, ok? Vou aproveitar aqui e colocar o ponto de novo, onde nós estávamos. Todos esses versículos aí nós já lemos na aula passada e hoje nós iremos começar aqui. Bom, pessoal, então nós vimos aí sobre a dispersão, né? A primeira dispersão de Israel na época de Nabucodonosor, tal rei da Babilônia. Vimos que houve um regresso através de Ciro e através de Artaxerxes, que eram da Pérsia, né? No reino da Pérsia já. E vimos também algo sobre Daniel, teve uma visão, né? Gabriel, na verdade, uma visão, o anjo Gabriel veio falar com Daniel numa visão e falou aí sobre, no capítulo 9, sobre as 70 semanas, né? Que o povo judeu iria enfrentar para restabelecer aí tudo.
Aí nós falamos sobre a primeira reunião importante na terra de Israel, e isso começou, essa primeira reunião, em 1897, né? Foi um movimento chamado de sionismo, onde Deus levantou esse escritor, jornalista, escritor, o Theodoro Herzl, e a dizer que o povo judeu, eles tinham que voltar para a pátria deles, né? Eles tinham direito de voltar e refazer a nação de Israel. E nisso também o Espírito Santo, os judeus impelidos, movidos pelo Espírito Santo, resolveram também ir voltando para a terra de Israel. Isso em 1897. E nós sabemos que em 1948, né, aproximadamente 50 anos depois, a ONU decidiu efetivar, reativar Israel como sendo novamente uma nação, ok? E nós vimos também que naquela época, né, Israel, na verdade, invadiu ali praticamente a terra onde viviam os palestinos, né? E ali foi, como foi decretado o Estado de Israel em 48, os palestinos acabaram perdendo uma parte da terra deles, onde, na verdade, a terra, na verdade, já era de Israel, porque Deus deu. Mas quando Israel foi disperso, os palestinos começaram a morar lá e tomaram conta. Mas aí Israel voltou, porque promessa de Deus que Israel iria voltar, Israel voltou e reconquistou esse território deles, né? E nós vemos aí que vai ter uma segunda, né, reunião importante dos judeus, que vai acontecer próximo à angústia de Jacó, ou seja, na grande tribulação, e esse evento vai mobilizar, né, todo o povo de Israel, porque eles vão ser confrontados por praticamente todos os governantes das outras nações. As outras nações que estiverem ali na grande tribulação vão querer eliminar o povo de Israel. Então eles vão ter uma segunda reunião, segundo ajuntamento, e nós sabemos que essa batalha será chamada a Batalha do Armagedon, e que o próprio Jesus Cristo, com seus anjos, virá para socorrer o povo de Israel e acabar com essas nações que estarão aí querendo destruir Israel, tá? E hoje, né, nós vamos começar vendo aqui a destruição progressiva do povo do norte, porque existem outras profecias e no período de tribulação também, tá, pessoal? Essa aqui que nós vamos ver agora não é a guerra do Armagedon, tá? Que seria o último conflito, a última guerra contra o povo de Israel. Essa vai ser uma guerra, quer dizer, seria uma guerra anterior, uma invasão anterior a essa, provavelmente vai acontecer no período também das tribulações, e só que a gente vai ver que Deus vai intervir também, né, nesse bloco das nações do norte, e não vai deixar que esse grande número de soldados, esse grande número de pessoas venham destruir, venham conquistar a terra de Israel. Mas vamos lá. Então, os textos de Ezequiel, do capítulo 38 e 39, tá? E Joel, capítulo 2, versículo 20, tratam a respeito da profecia bíblica sobre um bloco de nações ao norte de Israel, ou seja, um bloco de nações, são vários países que compõem esse bloco, e eles ficam acima, né, da onde está o Estado de Israel. Eu não vou ler aqui, pessoal, todo o capítulo 38 e nem todo o capítulo 39 de Ezequiel, porque senão nós vamos demorar muito, tá? Então eu selecionei aqui alguns versículos mais importantes, mas depois você, com mais tempo, seria interessante que você pudesse ler o capítulo 38 e 39 de Ezequiel inteiros, tá? Então vamos aqui à palavra de Deus. No livro de Ezequiel 38, eu selecionei aqui os versículos dos versículos 14, 15 e 16, que diz assim: Filho do homem, profetize a Gog. Assim diz o soberano Senhor: Naquele dia, quando o meu povo estiver vivendo em paz na sua própria terra. Bom, quero abrir um parênteses aí, pessoal. Nós vamos chegar ainda a falar do anticristo,
da vinda do anticristo e o que ele vai fazer na vinda dele, tá? Uma das coisas que ele vai fazer no início é acordos de paz. Então, a gente crê que na metade da tribulação, ou seja, nos primeiros 3 anos e meio de tribulação, a gente crê que Israel vai estar vivendo um ambiente de paz. Mas a gente sabe que essa paz não vai durar. A gente sabe que a partir dos 3 anos e meio, dos últimos 3 anos e meio, o anticristo vai se rebelar, né? Ele vai dizer que ele realmente é o Deus, que ele tem que ser adorado, isso e aquilo. O povo de Israel não vai aceitar, né? Porque para eles ele vai ser considerado um Messias e não Deus, né? O povo de Israel não vai considerar o anticristo como sendo Deus, mas vão considerar como sendo Messias. Mas ele vai falar que ele é Deus, ele quer ser adorado. Então vai ser quebrado todo esse acordo de paz e onde vai começar realmente toda a grande tribulação contra Israel. Porém, antes disso, vai ter um período de paz. E aí, essa profecia está dizendo que naquele dia, quando o meu povo estiver vivendo em paz na sua própria terra, ou seja, provavelmente essa guerra de Gog e Magog, que são os blocos do norte, essa guerra vai começar a surgir nos 3 e meio anos primeiro, né? Ou seja, na primeira parte da tribulação, tá? Bom, seguindo aí o texto. Você logo ficará sabendo. Você sairá de seu país ao norte, acompanhado pelos exércitos de muitos povos, né? Então aí que acontece? Deus falando com o profeta e o profeta era para levar essa palavra até o líder de Gog, ao líder do reino do norte. Você sairá de seu país ao norte, acompanhado pelos exércitos de muitos povos. Haverá grandes batalhões de cavalaria e um exército numeroso. As suas tropas avançarão contra Israel, atacando de repente como uma nuvem de tempestade que cobre no instante todo o céu. Sim, no fim dos tempos, você vai atacar o meu povo. Isso vai servir para as nações do mundo me conhecerem, quando eu mostrar a minha santidade e o meu poder contra você, Gog, diante de todos os povos da terra. Então a gente entende aqui, mais uma vez, ali falando, né, o Senhor falando que é no fim dos tempos, ou seja, nós cremos que é nessa última semana escatológica, né, a última semana da profecia de Daniel, que é o tempo da tribulação e da grande tribulação. Nós entendemos que é nesse período de tempo que Deus vai permitir, vai levantar esse povo do norte, esse grande e numeroso exército, para querer destruir Israel, mas Deus vai interferir contra esse povo, e aí as pessoas irão ver que realmente Deus está a favor de Israel, porque vai ser algo tão extraordinário que vai acontecer com esse exército, como eles vão ser eliminados, que ninguém vai entender que é algo natural. Todos vão ver que vai ser por meios sobrenaturais, por meios divinos, tá? Então, é uma guerra do norte que Deus vai permitir para mostrar que ele está a favor do povo de Israel. Depois, Ezequiel, no capítulo 39, eu destaquei aí do versículo 3 ao versículo 7, que diz assim: Sobre os montes de Israel arrancarei o arco da sua mão esquerda e as flechas de sua mão direita. Você e seu grande exército serão destruídos sobre os montes de Israel. Servirão de alimento para as aves que comem carniça e os animais ferozes. Seu ataque não chegará até as cidades. Você será derrotado em campo aberto. Pala... Bom, perdão pessoal, vamos continuar então. Então vocês servirão de alimento para as aves que comem carniça e os animais ferozes. Seu ataque não chegará até as cidades. Você será derrotado em campo aberto. Palavra do soberano, o Senhor. Farei chover fogo sobre Magog e seus aliados, que vivem em segurança no litoral.
Assim eles reconhecerão que eu sou o Senhor, e assim farei o meu povo de Israel conhecer o meu santo nome. Nunca mais permitirei que eles desonrem o meu nome diante de outras nações. Assim, todas as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Então Deus vai interceder de forma tão específica, tão maravilhosa, que ninguém, que todos, na verdade, todos vão acreditar e vão crer que realmente foi intervenção de Deus a favor do povo de Israel. E Joel 2:20 diz assim: Eu removerei esses exércitos que vêm do norte e os lançarei longe de vocês. Vou jogá-los em uma terra seca e deserta, e lá eles morrerão. Metade das tropas será levada para o Mar Morto e a outra metade para o Mar Mediterrâneo, e o cheiro dos corpos apodrecidos encherá a terra. O Senhor tem feito grandes coisas em favor de vocês, povo de Israel. Tá, pessoal? Então, esses versículos aí, como nós acabamos de ler, né, nos fala justamente dessa batalha, né, que o povo do norte, esse bloco de nações do norte, iriam querer invadir Israel. Provavelmente o motivo, né, que será despertado nesses povos para poder invadir o povo de Israel será por causa de todos os recursos naturais que Israel tem, né, principalmente ali do Mar Morto, tem muito potássio, muito sal ali, tá? Mas enfim, por causa das etnias dos povos que habitam naquela região, vários nomes geográficos podem ser identificados. Então, Magog, Meseque e Tubal são regiões ocupadas pelos antigos citas e tártaros, as quais hoje correspondem à Rússia. O nome Mesec converteu-se em Moscou, né, conforme Ezequiel 38:2 fala aqui. Filho do homem, vire-se para o norte, para a terra de Magog. Profetize contra Gog, príncipe e general de Meseque e Tubal. Então, Meseque e Tubal hoje é Moscou, tá? Nas nações aliadas, quem vai se aliar a esse bloco do norte para ir contra Israel? Então, a Bíblia fala também em Ezequiel 38:6 sobre Gomer e Togarma, né? Gomer e Togarma. Ezequiel 38:6. Também serão seus aliados Gomer. Desculpa, também serão seus aliados Gomer e seu exército, as tribos de Togarma, do extremo norte, com muitos soldados. Enfim, você terá um grande exército. Deus falando que o pessoal de Gog e Magog terão um grande exército. Bom, Gomer veio a ser a Germânia, né? Atual Alemanha. E Togarma corresponde à Armênia e à Turquia. Em Ezequiel 38:5, que diz assim: Junto a seus soldados marcharão persas e etíopes, e também virão soldados da terra de Put, todos protegidos por escudos e capacetes. Então, além da Alemanha, além de Turquia, destacam-se ainda os persas e os etíopes e Put, que hoje, né, os persas são o quê? O Irã, e os etíopes a Etiópia e Put a Líbia. Né? Então, além aí da Rússia, nós podemos ver aí que a Alemanha, Turquia, Irã, Etiópia, Líbia, todos esses países, provavelmente essas nações, irão se aliar à Rússia para ir a esse combate, né? O combate contra o povo de Israel. Mas, vamos ver. A Confederação do Norte, que é todo esse povo aí que nós acabamos de ler, esses países, a junção desses países,
combaterá a besta na grande tribulação. Então, segundo a profecia estudada, o líder de Gog colocará seus exércitos contra a autoridade da besta, ou seja, o anticristo. Por quê? Porque nós falamos aqui que irá ter um acordo de paz. Quem vai fazer esse acordo de paz é o anticristo, só que ele será representado por Mashiach, ou seja, o Messias. Os judeus acreditam que o Mashiach, o Messias, vai trazer a paz para eles, e ele é aquele Messias que tanto eles estavam esperando desde o início. Mas na verdade é um falso Messias. Na verdade, o único Messias é Jesus Cristo, que já veio e eles rejeitaram como sendo Messias. Não acreditaram que Jesus Cristo era Messias. Mas agora eles vão, o próprio povo de Israel, os próprios judeus, vão levantar um segundo Messias, um falso Messias, que será o anticristo. Então, quando surgir essa guerra do povo do norte, essas nações do norte, eles irão contra Israel. E quem estará liderando Israel nessa época? O falso Messias, o anticristo. Ok, pessoal? Então, Gog, chefe da terra, invadirá a terra de Israel nos últimos dias, provavelmente no período da tribulação, da grande tribulação, que eu creio que será no período anterior, período da tribulação, não da grande tribulação. E os motivos principais para a invasão do rei do norte estão expostos em Ezequiel 38:12. Então, o que diz aqui Ezequiel 38:12? Atacarei as cidades que estiveram desertas, mas agora estão cheias de gente. Conseguirei grandes riquezas. Roubarei o gado do povo que andou espalhado pelo mundo e que foi reunido dentre as nações. E obtirei riquezas. Eles têm muito gado e a terra toda gira em torno deles. Então você vê que o principal motivo para o ataque do povo do norte, as nações do norte, a Israel é as riquezas. É tudo o que tem de riqueza na nação de Israel, conforme havia dito. Então esse é o principal motivo. Então a ideia de tomar o despojo e arrebatar a presa não é difícil de entender pelo fato de que a antiga União Soviética ter perdido seus principais intelectuais e cientistas, que na maioria deles que viviam na União Soviética eram judeus, e eles retornaram, desde 1897, quando houve o sionismo, o movimento sionista, eles retornaram para Israel. Então diz a Bíblia que esse invasor, pessoal do norte, será destruído pela intervenção divina, pela intervenção de Deus, algo sobrenatural. Vamos ver o que está escrito em Ezequiel 38:21, que diz assim: Trarei morte violenta contra Gog e seus exércitos no alto dos montes de Israel, diz o soberano Senhor. A confusão que Deus vai fazer será tão grande para esse povo, esses exércitos, que seus próprios soldados vão se matar uns aos outros. Então você imagina que tipo de confusão que vai acontecer para que os próprios soldados, os próprios aliados, vão matar-se uns aos outros. Mas será uma intervenção de Deus, divina. Não tem nada a ver com a batalha do Armagedon. Então, essa batalha do Reino do Norte, como já falei, não tem nada a ver com a batalha do Armagedon. E a guerra do início da semana profética de Daniel. A batalha do Armagedon se dará no final da semana. Como eu falei, a semana profética serão 7 anos de tribulação. Os 3 primeiros anos e meio, período tribulacionista, e os 3,5 últimos anos será um período de grande tribulação. Então nós acreditamos que essa guerra do norte acontecerá na primeira parte da semana profética, e a batalha do Armagedon acontecerá no final dos últimos 3 anos e meio. E o seu líder será o anticristo, ou o falso Messias, ou a própria besta. Bom, pessoal, então nós vimos aí mais
um tipo de evento que irá acontecer, onde nós poderemos identificar a volta de Cristo, né? Nós podemos medir a volta de Cristo, tá? Nós temos que levar em consideração também a parte de nós crermos que Jesus voltará no início da tribulação ou voltará no meio da tribulação, né, nos 3 anos e meio, ou voltará no final da tribulação. Existem linhas de pensamento para as 3 modalidades, tá? Então, tem pessoas que são pré-tribulacionistas, que acreditam que Jesus voltará e irá ressuscitar os mortos e arrebatar os que estiverem vivos, crendo em Cristo, no início da tribulação. Ou seja, quando o anticristo for considerado o Messias pelo povo de Israel, Jesus volta e leva a igreja. Existem outras pessoas que creem, são chamados de midi-tribulacionistas, que creem que nós iremos passar pela primeira parte da tribulação, que iremos ver os acordos de paz acontecendo com Israel, e iremos viver esses 3 anos e meio de falsa paz. Acontece que temos que entender que além dessa paz que o anticristo vai trazer a Israel através desses acordos, acontecerão muitos e muitos desastres, vamos dizer assim, naturais, né? Que é justamente as trombetas, porque depois nós vamos estudar sobre as trombetas. Nós vamos ver que a cada trombeta tocada pelos anjos acontecerá um desastre na terra. Então, queridos, até nós chegarmos a esse período de tribulação, essa última semana, os últimos 7 anos, ainda vai acontecer muitas coisas ruins nessa terra, como tem acontecido aí com a pandemia, com tudo mais. Mas nesse período desses últimos 7 anos vai acontecer coisas muito terríveis, muito piores. Então, para nós é melhor que Jesus realmente volte no início da tribulação. Agora, se ele voltar no meio, nós teremos que estar prontos, sempre prontos, para estar com a nossa fé no Senhor e suportar o que tivemos que suportar, tá? Agora, tem pessoas que creem e são pós-tribulacionistas, que creem que Jesus voltará somente no final da grande tribulação, ou seja, depois da guerra do Armagedom. Que Jesus só voltará para levar a sua igreja somente depois da guerra do Armagedom, ou seja, que nós iríamos passar esses 7 anos de tribulação, tanto o período de grande tribulação como o período de tribulação. Enfim, queridos, se nós realmente tivermos que passar por esses 7 anos de tribulação, se preparem, porque não vai ser nada fácil, tá? Não vai ser nada fácil. Muitas pessoas serão martirizadas, né? Muitas pessoas serão forçadas a confessar que não creem em Cristo, e se não confessarem serão decapitadas, e assim por diante. Mas isso será se Jesus voltar somente depois da grande tribulação, tá? Particularmente, eu não quero aqui influenciar vocês, mas só vou abrir um parênteses dizendo que no início da minha conversão cristã, isso há 21 anos atrás, eu acreditava, eu era um midi-tribulacionista, ou seja, acreditava que Jesus iria voltar no meio da tribulação para buscar sua igreja. De uns 2 anos para cá, 2 anos e meio para cá, eu comecei a acreditar que Jesus voltaria somente no final da tribulação e nós iríamos passar por tudo. Mas de uns 2 meses para cá, eu tenho estudado uma outra linha de pensamento, né? Visto outros versículos, outros pastores que creem no pré-tribulacionismo, ou seja, Jesus volta no início da tribulação e que leva a sua igreja no início da tribulação, tá? Então vocês veem que durante 21 anos eu já acreditei nas
3 formas de tribulação, tá? 3 formas de momentos que Jesus vai voltar. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não importa se você é pré, se você é mid ou se você é um pós-tribulacionista, porque ninguém tem a certeza disso. O que importa é que você creia que haverá a tribulação, esse período de tribulação, isso é certo. Esses 7 anos de tribulação acontecerá. E o arrebatamento da igreja de Jesus Cristo também acontecerá. Agora, quando, se é no início, no meio ou no fim da tribulação, nós não temos certeza. O que importa é que você creia nessas duas coisas. No período de tribulação e que Jesus voltará para levar a sua igreja. Tá ok, pessoal? Bom, então, voltando aqui, fiz um parênteses meio grande, né? Mas voltando aqui à nossa lição, nós vamos ver aí que para a última batalha, né, que seria a batalha do Armagedon, no final da tribulação, haverá um ressurgimento, né, do antigo Império Romano. O que é isso? É uma comparativa, né, que Daniel teve uma visão e nós comparamos essa visão com, inclusive, o capítulo 13 de Apocalipse. Mas vamos ler aqui os textos de Daniel 2, depois Daniel 9 e depois Daniel 7. Né? Todos esses textos aqui são relativos à profecia sobre uma confederação de nações formadas na área geográfica do antigo Império Romano. Né? Toda a área, na época de Jesus Cristo, quando Jesus veio à Terra como homem, quem dominava era Roma. Tinha um Império Romano. Eles dominavam várias partes, né, do que hoje nós chamamos de Europa. Então nós vamos ver aí o que tem a ver toda essa parte com a profecia de Daniel. Então, Daniel 2, versículos 33, 34 e 44 diz assim: As pernas eram de ferro e os pés eram feitos parte de ferro e parte de barro. Enquanto o rei olhava para a estátua, uma pedra foi cortada na montanha sem o uso de força humana. E essa pedra caiu sobre os pés de ferro e barro da estátua e os destruiu. Mas, quando esses reis estiverem no poder, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. Nenhuma nação conquistará esse reino, e ele reduzirá os outros reinos a nada, e esse reino durará para sempre. Essa visão, queridos, que Daniel teve sobre essa estátua, falava sobre os impérios, os impérios que já tiveram. Então, o último império que ainda vai surgir é comparado com o Império Romano, mas vai ser o quê? Vai ser, na verdade, a junção de várias nações, provavelmente da Europa, que irão querer batalhar contra Israel. Mas aí nós vemos que o Senhor virá, o Senhor destruirá essas nações, e aí um reino vai se erguer, que é o próprio reino de Jesus, o milênio, o reino milenial, e ele vai durar para sempre, tá? Essa era a visão. Bom, Daniel 24 a 27 fala assim, a visão das 70 semanas. O Senhor determinou 70 semanas de castigo sobre Jerusalém e seu povo para restringir a transgressão e acabar com o pecado. Toda a culpa do povo será apagada. Então, o reino da eterna justiça começará. Quer dizer, o reino vai começar depois das 70 semanas. E o lugar santíssimo será ungido para cumprir a visão e a profecia. Agora, ouça bem. Vão passar 7 semanas, mais 62 semanas, a partir do dia em que for assinado o decreto para a reconstrução de Jerusalém até a chegada do ungido, Jesus. O povo judeu vai passar por maus momentos, mas Jerusalém vai ser reconstruída, junto com seus muros e suas ruas.
No fim desse período, das 62 semanas, o ungido será morto, sem estabelecer o seu reino, e vai surgir um rei que, com seus exércitos, destruirá a cidade e o lugar santo, que no caso foi o Império Romano. Né? Destruiu de novo o templo, o segundo templo. Mas eles serão destruídos por uma inundação. Até o fim dos tempos estão determinadas guerras e todos os sofrimentos que elas trazem. E esse rei fará uma aliança de paz com Israel, que deverá durar uma semana. E no meio da semana, ou seja, nos 3 anos e meio, ele quebrará a sua palavra, vai obrigar o povo a parar com todos os sacrifícios e ofertas, e depois, como ponto alto de todas as suas maldades, esse inimigo vai desrespeitar horrivelmente o templo de Deus. Mas na hora exata em que Deus planejou o terrível castigo, acontecerá de repente contra esse perverso. Queridos, esses versículos referem-se às 70 semanas de Daniel e é com certeza algo para a gente estudar, para a gente compreender, e a gente vai ver isso nas próximas lições, tá? Que a gente vai falar sobre arrebatamento. Nós vamos ver com mais cuidado, com mais tempo, sobre esses versículos das 70 semanas, explicar o que significa, a partir de quando, até quando é contado e o que vai acontecer. Tá? Não adianta eu falar agora, senão a gente ia perder bastante tempo aqui, sendo que nós iremos ver isso ainda detalhadamente nas lições futuras. Daniel 7 diz assim: Enquanto continuava a sonhar à noite, um quarto animal apareceu saindo de dentro do mar, muito forte, terrível e assustador. E esse animal tinha dentes de ferro. Antes de comer alguma coisa, rasgava em pedaços com os dentes. O que ele não comia, pisava e esmagava com os pés. E ele era muito mais feroz que os outros 3 animais e tinha 10 chifres. Comecei a prestar atenção nos chifres e de repente apareceu outro pequeno chifre entre eles. 3 chifres foram arrancados para dar lugar ao pequeno, que tinha olhos de homem e uma boca que falava com arrogância. Os 10 chifres desse animal são 10 reis que vão aparecer desse império. Então vai entrar em cena um outro rei, ainda mais cruel que os outros 10, e ele vai destruir 3 dos 10 reis. Vai desafiar o Deus Altíssimo e maltratar os seus santos com perseguições e tentará mudar todas as leis, os costumes dos povos e os padrões morais. Durante 3 anos e meio, fará o que bem entender com o povo de Deus. Né? Então, essa profecia de Daniel, com certeza, está falando sobre o levantar das nações contra Israel e o levantar do anticristo, né? Que vai querer mudar aí várias leis, os padrões morais e vai com certeza querer profanar o altar santíssimo do Senhor. Tá ok, pessoal? Então, aqui nesses versículos, né, nós vimos aí que irá com toda certeza se levantar um outro grupo, né, de nação, e nós vamos ler aqui que até as pessoas acham que pode ser a União Europeia. E vamos ver aqui, vamos ler. Primeiro, o sentido duplo da interpretação de todos esses versículos que nós lemos aí. Essa profecia, numa parte, refere-se literalmente àquelas nações adjacentes ao Mediterrâneo, as quais formavam o núcleo do Império Romano, e na outra parte, figuradamente, referem-se apenas às características daquele império. Tal como existiu o Império Romano, também se levantará um da mesma forma dentro da realidade atual. Ou seja, por que sentido duplo de interpretação? Porque uma parte do sentido é dizer que geograficamente as nações que vão compor esse bloco é as nações ali daquela parte onde era o Império Romano.
E o outro sentido, que é o sentido figurado, quer dizer o quê? Que essas nações vão compor um grupo tão forte, né? Vão se unir de uma forma, vão formar um império, como se fosse o Império Romano, que na época deles dominavam tudo. Tá bom, pessoal? Então, isso é por causa disso que tem um duplo sentido, tanto parte geográfica como parte de forças que eles vão ter. E aí, a União Europeia, uma sombra do antigo Império Romano. Será mesmo, né? Especula-se muito sobre a atual União Europeia, como um retrato dessa confederação profetizada. Não temos base consistente na Bíblia para afirmar positivamente. Afirmar o quê? Que a União Europeia são esse conjunto de países. Mas não podemos evitar o fato de que as características dessa confederação profetizada conferem com a profecia de Daniel. É perigoso fazermos suposições e estabelecê-las como fatos, sendo fatos. Por isso, o aconselhável é ficarmos dentro do quê? Dos limites impostos pela profecia bíblica. Até porque a evidência dos sinais da vinda do Senhor Jesus em nossos dias é fortalecida pela certeza profética e do seu cumprimento, né? Ou seja, o que ele quis dizer aqui, o autor, é que apesar das variações que podem ter nas questões de quando vai acontecer e quem vai ser, quais os países que vão compor o bloco das nações do norte, quais países que vão compor esse bloco de nações que vai se parecer com o Império Romano, que vai contra Israel no final da Grande Tribulação, quando vai acontecer isso? Isso são coisas que a gente não consegue ter uma definição. Porém, o que a gente tem certeza é que vai acontecer e vai se cumprir. Quando e como exatamente não sabemos, tá? Bom, pessoal, então a última frase aí diz o quê? Sem dúvida, Israel é a figueira brotando. Que figueira? A figueira lá de Lucas, né? Quando Jesus falou, no Evangelho de Lucas 21, disse assim: Olha para a figueira e para todas as árvores. Quando começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Ou seja, traduzindo isso aqui, olhe para Israel e veja o que está acontecendo. Quando todas essas coisas de acordo de paz estar começando a acontecer, conquista do monte do templo para a reconstrução do terceiro templo, quando tudo isso estiver acontecendo, estejam cientes que o período de tribulação irá começar. E tudo isso que nós vimos aqui, todas essas guerras, né, que irão ter aqui, vão acontecer, tá? Então, por isso que Israel é o nosso principal instrumento onde nós medimos se a volta de Cristo está perto ou não, né? Israel é o nosso principal relógio escatológico. É ele que dita os tempos futuros, se está perto de acontecer ou não. Então, que nós possamos ficar sempre de olho em tudo o que está acontecendo em Israel. Ok, pessoal? Bom, se vocês tiverem, né, alguma dúvida aí, algum questionamento para fazer a respeito dessa lição que nós estudamos, que vocês possam deixar aí nos comentários do vídeo e eu irei responder assim que possível. Se vocês gostaram da aula, não esqueça de deixar o seu like para promover o vídeo e que ele possa chegar para muitas outras pessoas através também da sua vida, você compartilhando com outras pessoas, tá ok? Bom, vamos ficar por aqui. Estarei orando para finalizar nosso estudo e espero que vocês tenham gostado da aula. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais essa aula, esse ensinamento, Senhor, as palavras que o Senhor concedeu.
nós realmente possamos ter absorvido cada uma delas, entendido cada uma delas, Senhor, e possa ter esclarecido para nós que Israel é a menina dos seus olhos, é o seu povo escolhido e é também o nosso relógio escatológico. É o sinal mais importante que o Senhor deixou para nós entendermos e compreendermos que a tua volta está próxima, Deus. Pai, abençoa a todos aqueles que estão vendo, acompanhando esse curso e aqueles que ainda vão ver, ó Pai, vão estudar. Que nós possamos ter uma ótima semana na tua presença, que o Senhor possa nos ajudar, ó Senhor, com nossas famílias, com nossos lares, nosso trabalho. Que o Senhor possa nos livrar, ó Pai, de todo mal, toda doença, toda enfermidade, de tudo de ruim, Senhor, que possa acontecer com a nossa vida, Pai. E que nós possamos passar mais uma semana, Senhor, juntos, amando a Ti sobre todas as coisas e o nosso próximo, Pai, como a nós mesmos. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por estar comigo até aqui e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço a todos.